Se eu for falar de uma competição que é uma mistura de paixão e rivalidade, logo lembramos da Libertadores da América. Seu time já foi campeão da Libertadores? Qual a sua melhor recordação do seu time na Libertadores? Me conta aí nos comentários. A origem da Libertadores foi idealizada por dois uruguaios, Roberto Espil e José Uzera, em 1929. Ambos eram dirigentes do Nacional do Uruguai, quando começaram a pensar em uma competição que reunia os campeões nacionais dos países sul-americanos. Porém, a ideia ficou por muitos anos sendo estudada e pensada. Até os anos 40, ele ainda estava analisando a posição geográfica dos países e chegaram à conclusão de que os vice-campeões dos países também poderiam participar. Mas apesar das ideias terem sido dos uruguaios, foi um chileno que o colocou em prática. Robson Alvarez, dirigente do Colo-Colo na época, recebeu apoio da CSF, Confederação Sul-Americana de Futebol, para que a competição acontecesse em 1947. A competição ainda não era a Copa Libertadores que conhecemos hoje. O nome era Copa dos Clubes Campeões Sul-Americanos. O torneio reuniu os times campeões dos países. Alguns vices e outros convidados foram Colo-Colo, campeão chileno, Nacional, campeão uruguaio, River Plate, campeão argentino, Litoral, campeão boliviano, Peru, vice-campeão do Chile, Emelec, convidado por ser a melhor equipe do Equador naquele ano anterior, Vasco da Gama, considerado o melhor clube brasileiro da época. Esta foi a única edição da Copa dos Clubes dos Campeões Sul-Americanos, e quem ficou com a taça foi o time brasileiro, o Vasco da Gama. Em março de 57, acontece na Argentina o 30º Congresso da Conmebol. Aquela reunião foi aprovada a criação da Copa dos Campeões da América, que reuniria todos os times campeões nacionais na América do Sul para uma disputa de melhor time do continente. Em 1965, esse mesmo torneio seria rebatizado de Copa Libertadores da América. A primeira edição da então Copa dos Campeões ocorreu em 1960. Participaram 7 equipes: Bahia do Brasil, Jorge Wilstermann da Bolívia, Milionários da Colômbia, Olímpia do Paraguai, Peñarol do Uruguai, São Lourenço da Argentina e Universidade do Chile. Todos esses times foram campeões nacionais de suas respectivas ligas em 1959. Foi vencido pelo Peñarol, que derrotou Jorge Wilstermann por 7-1. O primeiro gol na história da Copa Libertadores foi marcado pelo atacante uruguaio Carlos Borges do Peñarol. A Copa dos Campeões da América não recebia sua devida atenção internacional até a terceira edição, quando o time do Santos, liderado por ele, Pelé, considerado por alguns como um dos melhores times de todos os tempos, ganhou admiração mundial, venceram o campeonato de 62, derrotando o então bicampeão Peñarol na final. Na edição seguinte, o Rei e seu compatriota Coutinho demonstraram suas habilidades novamente ao vencer o torneio em cima do Boca Juniors da Argentina com 2 vitórias, uma no Maracanã, no Rio de Janeiro, e outra na Bombonera, em Buenos Aires. Até hoje, foram realizadas 63 edições da Copa Libertadores. A competição tem como maior campeão o Independiente da Argentina, que conquistou ao todo 7 taças, o Boca Juniors com 6 conquistas e o Peñarol com 5 títulos. Os times brasileiros que estão no topo são Santos, São Paulo, Grêmio, Palmeiras e Flamengo com 3 títulos cada um. Ainda temos o Cruzeiro e o Inter com 2 títulos cada e o Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco com 1 título cada um. Nas conquistas de títulos por países, a Argentina lidera com 25 e logo em seguida o Brasil com 22 conquistas. Entre as maiores goleadas já registradas na história da Libertadores, vemos o Santos de Pelé, que se destacou em 1962 com uma goleada de 9-1 sobre o Cerro Porteño. E novamente mais tarde, em 2012, 8-0 contra o Bolívar. E a goleada do Palmeiras contra o Independente Petroleiro em 2022 de 8-1. Porém, quem é o líder de goleadas é o Peñarol, com 11-2 sobre Valência em 1970, e o River Plate, que fez 9-0 no Universitário no mesmo ano. E entre os melhores artilheiros ao decorrer dos anos, se destacam também os brasileiros. Luizão, que entre 1998 e 2005 conquistou uma marca de 29 gols. Em 98, 5 gols em favor do Vasco, em 2000, 15 para o Corinthians, em 2002, 4 pelo Grêmio, em 2005, 5 pelo São Paulo, e Gabriel Barbosa, também com 29 gols. Em 2018, 1 gol pelo Santos, e entre 2019 e 2022
fez 28 gols para o Flamengo. E no topo, como recorde ainda intocável, o jogador Alberto Spencer do Equador, com uma marca de 54 gols nos anos 70. Abaixo dele, Fernando Morena, do Uruguai, com 37 gols entre 70 e 80. E a Copa Libertadores também é palco para rivalidades e algumas polêmicas. Vamos relembrar algumas delas. Como sempre, uma das maiores rivalidades em campo é entre jogadores brasileiros e argentinos, competem lado a lado no topo de maiores vitórias dos clubes de seus países. Os clubes brasileiros que se enfrentam na Libertadores e atuam com maior rivalidade são São Paulo e Palmeiras. Grande clássico paulista, está na lista das maiores rivalidades dos times na Libertadores. As equipes se enfrentaram 8 vezes, com vantagem absoluta do tricolor paulista, que nunca perdeu. Foram 6 vitórias e 2 empates. Palmeiras e Corinthians, duas das equipes mais tradicionais do Brasil, que formam o clássico paulista, também estão presentes entre as maiores rivalidades da Libertadores. Ao todo, são 6 jogos, com 3 vitórias para cada lado. Flamengo e Atlético Mineiro se tornaram grandes rivais na história, na Libertadores, na edição de 1981. O motivo? Um duelo na primeira fase da competição, em que 5 atletas do Galo foram contestadamente expulsos. A atuação do árbitro é até hoje motivo de reclamação dos atleticanos. Corinthians e Palmeiras, a rivalidade entre os gigantes acirrou os ânimos das duas torcidas entre as edições de 99 e 2000 na Libertadores. Em 1999, o Palmeiras foi campeão, antes, porém, eliminou o Corinthians nas quartas de final em uma decisão por pênaltis. Para a infelicidade dos torcedores, o histórico de polêmicas de arbitragem contra times brasileiros é extenso e que vem desde a época do Santos de Pelé. Vamos relembrar algumas delas. Grêmio e River Plate em 2018, o time gaúcho reclama muito dos 2 lances cruciais para a eliminação na semifinal. O primeiro gol do River, o atacante Borré, desviou a bola com o braço, mas o VAR não foi acionado. Por outro lado, o juiz uruguaio recorreu ao vídeo para marcar toque de mão do jogador brasileiro Bressan no pênalti que classificou o time argentino nos minutos finais. Grêmio e Olímpia em 2002. Outro jogo que os gremistas lamentam é a semifinal de 2002 contra o Olímpia, valendo vaga na final contra o São Caetano. Na decisão por pênaltis, o goleiro Eduardo Martini defendeu o chute de Cabaleiro, mas o árbitro argentino mandou voltar a cobrança. Na segunda chance, Cabaleiro não desperdiçou e fez o gol. O Olímpia venceu por 5-4. Além do rigor incomum para o lance, em que Martini teria se adiantado, o juiz ainda anulou um gol legítimo do Grêmio no primeiro tempo. Fluminense e Boca Juniors em 2012, o jogo de ida das quartas de finais na Bombonera terminou com a vitória do Boca e muita reclamação do Fluminense. O árbitro não viu uma cotovelada de Clemente Rodrigues em Marcos Júnior, expulsou Carlinhos em lance discutível e ignorou o toque de mão de Roncaglia dentro da área, que seria pênalti para o Fluminense. São Paulo e River Plate em 2005. O time brasileiro venceu aquela semifinal, apesar da atuação polêmica do árbitro uruguaio Gustavo Mendes durante o jogo de ida no Morumbi. A forte marcação argentina foi facilitada pelo juiz, que deixava de dar falta em lances que seriam para cartão. Mesmo com a vitória por 2-0, a diretoria tricolor enviou uma reclamação formal à Conmebol. No ano seguinte foi revelado um grampo telefônico em que o empresário Jorge admitiu ter repassado $20 mil ao árbitro para que ele favorecesse o River naquele jogo. São Paulo e Atlético Nacional em 2016. Naquela semifinal, o domínio do time colombiano foi inquestionável, com vitórias nos 2 jogos, mas a arbitragem também ajudou. Na ida, jogando em casa, o São Paulo ficou com 1 a menos quando o Maicon pôs a mão no rosto do Borja e o atacante colombiano se atirou no chão. O árbitro argentino interpretou como agressão e mostrou o vermelho. Em seguida, o Atlético Nacional fez os gols da vitória. Cruzeiro e Boca Juniors em 2018. Foi quando aconteceu a polêmica expulsão do jogador Dedé, que acidentalmente se chocou com o goleiro Andrada. O árbitro consultou o VAR e ainda assim afirmou que foi proposital e que o cartão vermelho era justo. Com 1 a menos, o time brasileiro perdeu por 2-0 e foi eliminado.
Santos e Peñarol em 62, o primeiro título de um clube brasileiro na Libertadores poderia ter sido bem menos dramático se não fosse o árbitro que apitou o segundo jogo da final. O empate por 3-3 daria o título ao Santos, teve até festa nas arquibancadas. O problema é que o juiz encerrou a partida antes do terceiro gol santista, dando a vitória ao Peñarol. Ele alegou razões de segurança, já que o jogo foi marcado por confusões, invasões de campo e até uma garrafa arremessada contra o bandeirinha. Foi marcada uma terceira partida em campo neutro e o Santos venceu por 3-0. Vamos agora de algumas curiosidades sobre a Libertadores. A primeira final entre times do mesmo país aconteceu em 2005, entre São Paulo e Atlético Paranaense. O primeiro campeão brasileiro foi em 62. O Santos conquistou o primeiro título brasileiro da Libertadores. E como se não bastasse, no ano seguinte o time santista conquistou o bicampeonato. Entre 60 e 2020, 28 times brasileiros participaram de 61 edições da Copa Libertadores. O Brasil ficou fora da Libertadores em 66, 69 e 70. Os times brasileiros se negaram a participar, isso porque alegavam que havia excesso de violência na competição. A final de 2018, entre o Superclássico River e Boca, que seria na Argentina, teve que ser transferido para o estádio do Real Madrid. A mudança para a Espanha ocorreu devido aos conflitos entre as torcidas. E você concorda que a Libertadores é o campeonato que detém as maiores rivalidades e polêmicas em campo? Deixe aqui embaixo a sua opinião, isso é muito importante para o nosso canal. Aqui é o Emerich, valeu galera e aquele abraço!